Esse episódio tem o patrocínio da Moonbasic, que é a marca feminina de camisetas do grupo Minimal Club. Se você quer conhecer essas camisetas de alta qualidade, que não amassa, que não tem cheiro, com a melhor tecnologia do mercado, você que está assistindo ou ouvindo esse podcast tem 10% de desconto com o código IVC. Está aparecendo aqui na tela, acesse o site e aproveite a sua. Fundamental. Tem que ter um pouco de organização, porque senão os gestores ficam loucos. Se todos os conselheiros começarem a falar com os gestores, eles ficam confusos, né? Então, a gente tem que ter os canais, mas é fundamental criar oportunidade de convivência entre executivos e conselheiros, que são riquíssimas. A gente fez visitas na usina, isso tem que visitar, a inauguração de loja, no caso que a gente fez, na Pernambucanas, que eu também estou, a gente vai à inauguração de loja e conversa com as pessoas. Então, cria oportunidades de conversas, não tentando tomar decisão junto, porque não é o seu papel, mas para você conhecer um pouco do mercado. Isso é fundamental. E as pessoas se sentem prestigiadas. É muito interessante isso. Então, quando o conselho se aproxima também da gestão e fala com outros gerentes, com o aval e com o conhecimento do CEO, tá? Não é assim, vou lá falar. Apareço do nada. Não, apareço do nada, não é assim, mas cria essa ligação, que é uma ligação muito conectada com o prestígio que você está dando para aquela atividade. E o conselheiro que sabe exatamente qual é o seu papel, ele entende o seguinte: esse CEO, ele está cuidando do curto e médio prazo, ele não consegue olhar muito para frente, porque ele está operacional, ele está na operação. Quem vai ajudar ele a olhar lá para frente? O conselho. Então, o conselho, ele olha sim os indicadores, ele vê como é que a empresa está indo, que também é obrigação dele, mas se ele ficar muito tempo com isso é obrigação muito mais da gestão do que dele, ele não faz as conexões importantes que o CEO não tem tempo de fazer. Que são conexões por quê? Porque aquele conselheiro, se ele é um bom conselheiro, ele já estudou. Não só o material, estudou o mundo, estudou o que está acontecendo. Né? É um cara que está ali sempre se atualizando e ajudando, então, a ver esses riscos e oportunidades que o CEO não tem tempo. Exatamente. E isso foi uma das coisas que me encantou de ir para o conselho. Isso. Primeiro que você atua em diferentes segmentos. Então é muito divertido. Às vezes eu tenho que ficar me dando a chave, né? Porque eu estou na energia, eu vou para o varejo, então você tem que mudar a chave. Mas isso é muito estimulante, muito desafiador. Em vários. E depois essa visão de você estar construindo junto, ver as pessoas crescerem na empresa. Tem uma avaliação que eu falo de conselho, para mim é fundamental. Até no IBGC, quando a gente entrou no nosso conselho, tinha alguns diretores que morriam de medo de ir na reunião de conselho, porque iam ser criticados, porque não sei o quê. Então, ficava todo mundo tentando se escapar. Quando a gente saiu, eu me lembro que eles falavam assim: não tem espaço para o meu tempo, que todos queriam ir lá para mostrar o seu trabalho. Isso é uma coisa, para mim, essa é a melhor avaliação do conselho, quando não cabe na agenda tudo que os executivos querem mostrar para os conselheiros. Então, isso é uma coisa muito, muito bacana e isso está mudando bastante. E aí, falando dos executivos, foi a tua pergunta, a gente começou com um curso, que ainda tem até hoje, que é de como montar apresentações para o conselho. Porque começa pela apresentação. Tem apresentações que são 150 páginas. Eu canso de receber 120 páginas. Se é para ler antes, ainda tudo bem, mas não vai me fazer uma apresentação no dia. No dia tem que ser objetivo. Tem que ser, olha, o tema é esse, a nossa proposta é essa, os problemas. Então, a gente está treinando, tem um curso, já teve várias turmas, como preparar essas apresentações para o conselho. Começa por aí. E depois, para eles entenderem o valor da governança. Por que tem governança? São coisas que impactam a vida deles. Esse é o ponto, eu acho, mais sensível de todos, né? A razão pela qual ele precisa do conselho. Quantos dos executivos têm essa clareza do porquê? É o que a Cris conta, né? Em determinado momento da carreira, ela queria entender por quê. Peraí, eu não sei qual o papel do conselho. Qual o meu papel para com o conselho. E de que forma que a gente gera valor para o negócio. E isso ainda é pouco divulgado. Por exemplo, de que forma que nós, conselheiros, podemos divulgar para a organização, ou que o próprio CEO ou C-Level consiga levar a mensagem de que o papel do conselho é ajudar na governança, é ajudar a
visualizar futuro, melhorar a gestão, transparência, relação com stakeholders e trazer, mas não de tomar decisão. E quanto mais a gente fomenta essa troca e os CEOs, o C-level das empresas, os diretores, compartilham isso para o time e para a base, mais a organização se sente ali respaldada. O que a gente percebe em diversas organizações é que o C-level tenta meio que blindar o conselho e a empresa de saber quem é o conselho. Exatamente. Isso é um papel nosso educá-los ou ajudar no processo de entendimento dessas relações. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Você tem toda a razão. Isso ainda tem um longo caminho pela frente, tá? Mas, por exemplo, eu sou conselheira de uma empresa, Leila, que todos os diretores participam da reunião, toda a reunião. Eles ficam mudos, calados se não forem chamados, mas eles estão ali. Entendi. Então é muito interessante. Então você tem o CEO, que não é conselheiro, que em algumas empresas o CEO é conselheiro, ele tem voto, né? Você tem os conselheiros, né? E tem a diretoria, que eventualmente vai fazer a apresentação ou não. Às vezes faz, às vezes não. Mas ela está ali. Então aqueles diretores, eles entendem a dinâmica do conselho. E isso vai trazendo, e eventualmente eles são chamados a falar, explica aqui, né? Dá uma explicação, quer falar alguma coisa, fulano e tal. Então eu acho isso muito saudável, sabia? E isso não é comum nas empresas, você trazer a diretoria. Não é comum. A gente já trouxe mais do que a gente traz hoje, porque também tira um pouco a intimidade dos conselheiros. Mas tem o momento do conselheiro, você pode trazer. Não, o momento do conselheiro sempre tem no final, é só o conselho. Mas a gente acha que quando tem muito diretor, vira uma plenária, às vezes. Sim. Depende. Tem momentos que vira uma plenária e as pessoas ficam mais inibidas. Então, às vezes, a gente traz sempre o diretor da área, apresenta sempre, quando o tema é de alguma área, mas a gente tenta preservar um pouco. Olha, não tem uma receita única. Você tem razão. Depende do ambiente. Por exemplo, eu estou vivendo agora numa empresa que ela virou uma corporation. Ela tinha um controlador e virou uma corporation. Não tem mais controlador. A governança muda Totalmente. Muito. E os executivos estão começando a conviver com isso. Sim. Todos nós estamos convivendo com isso. Quando você tem um grupo de investidores que toma as decisões e não mais um acionista controlador, que é o caso lá, é muito diferente. Você não tem que convencer um acionista que está lá no dia a dia. Você tem que convencer, entre aspas, um grupo de investidor que tem agendas distintas de retornos, de não sei o quê. E os diretores estão começando a aprender a conviver com isso. E é interessante porque eu percebo que eles entendem o valor do conselho. Mas porque o conselho é um anteparo, né? Você imagina se não tivesse um conselho forte numa empresa sem controlador definido, né? Os diretores seriam muito mais questionados diretamente. Mas era uma empresa que o conselho não tinha uma atuação tão forte, agora tem um conselho forte, assim, com gente de experiência, e nos comitês, a gente não falou de comitê, mas que é importantíssimo, os comitês, eles vão mais a fundo, o comitê de auditoria vai mais a fundo, o comitê de pessoas que eu coordeno vai mais a fundo, o comitê de sustentabilidade olha para o futuro, o comitê financeiro, investimento, também trabalha estratégia de investimento para trazer para o conselho. Para mim, em empresas muito grandes, e essa é um caso desse, se você não tiver comitês operando bem, você não consegue tomar as melhores decisões. Essa é a minha percepção. Gostou desse corte? Então já sabe, não deixe de curtir, compartilhar, se inscreve aqui no canal para você continuar acompanhando todos esses conteúdos e indica para um amigo. Te espero no próximo.